Bem, pessoal, vamos à solução de mais um exercício. Diz assim: Pedro, após visitar uma aldeia distante, afirmou: não é verdade que todos os aldeões daquela aldeia não dormem à sexta. A condição necessária e suficiente para que a afirmação de Pedro seja verdadeira é que seja verdadeira a seguinte proposição. Poderíamos dizer que ele quer encontrar algo logicamente equivalente. Então é o seguinte, ele diz assim: não é verdade que todos os aldeões daquela aldeia não dormem à sexta. Então, se eu disser que isso é verdade, que essa afirmação dele é verdade, que isso é verdadeiro, eu estou dizendo que, na letra A, no máximo um aldeão daquela aldeia não dorme à sexta. Na letra B, todos os aldeões daquela aldeia dormem à sexta. Pelo menos um aldeão daquela aldeia dorme à sexta. Nenhum aldeão daquela aldeia não dorme à sexta. Nenhum aldeão daquela aldeia dorme à sexta. Aqui no de cima é não dorme à sexta. Então, qual é a opção que vai equivaler a essa afirmativa dele, se eu considerar que não é verdade que todos os aldeões daquela aldeia não dormem à sexta? Então, você observa que aqui, na verdade, é apenas uma questão de interpretação. E pelo fato de nós estarmos utilizando duas palavras negativas, confunde um pouco a nossa mente. Olha só, não é verdade que e não dorme. Então, eu usei aqui duas palavras negativas. A nossa mente, ela meio que se confunde quando nós utilizamos essas palavras negativas. É mais fácil para nós raciocinarmos em cima de palavras positivas, ainda que essas palavras positivas tenham valores negativos. Aí eu confundi mais, né? Então, vamos fazer a nossa troca de palavras negativas por palavras positivas para facilitar o nosso raciocínio. Então, vejamos, nós temos a seguinte frase, ó: não é verdade que todos os aldeões daquela aldeia não dormem à sexta. Vamos trocar essas duas palavras negativas por palavras positivas. Ora, dizer que não é verdade é a mesma coisa que eu dizer o quê, gente? Que é mentira. Então, quando eu digo assim, ó, não é verdade alguma coisa, é a mesma coisa que eu dizer é mentira. Você observa que a palavra mentira tem um valor lógico, tem um valor positivo, mas é uma palavra negativa. Todos os aldeões daquela aldeia não dormem à sexta. Ora, se não dormem à sexta, o que eles fazem? Eles ficam acordados. Uma pessoa que não dorme, essa pessoa fica o quê? Acordado. Logo, nós podemos refazer essa frase da seguinte forma: é mentira que todos os aldeões daquela aldeia ficam acordados. E aí a nossa questão fica muito mais fácil de nós raciocinarmos em cima dela. Por quê? Nós aprendemos nas nossas aulas a equivalência lógica da negação quando nós temos a palavra todo, nenhum e algum. Então, por exemplo, se eu tenho uma proposição A, proposição P, que tenha o seguinte sentido, ó, todo A é B, a negação disso é algum, pelo menos um A não é B. Vamos tentar entender isso aqui? Se eu disser assim, ó, que todo brasileiro é um técnico de futebol. É uma frase, a primeira frase que me vem à cabeça. Se eu disser, todo brasileiro é um técnico de futebol. Como é que eu faço para negar isso? Quando eu digo todo, se eu disser assim, ó, pelo menos um não é, então eu já neguei essa sentença. Então, quando eu digo todo A é B, a negação de todo A é B é a mesma coisa que você negar assim, ó, algum A não é B. Algum brasileiro não é técnico. Pelo menos um brasileiro não é técnico. Então, dessa forma, eu já faço a negação. Então, é interessante que você entenda isso. Quando você tem a palavra todo, a negação de todo A é B, é algum ou pelo menos um. Agora, se você tem a sentença, algum A é B, qual é a negação? Se eu disser assim, que algum brasileiro é técnico de futebol, você vai dizer o seguinte: como é que nós negamos isso? Nenhum brasileiro é técnico de futebol, nenhum A é B. Então, a negação de algum é nenhum. A negação de todo é algum ou pelo menos um. Pronto, a questão morreu. Ó. Se eu disser, é mentira
que todos os aldeões daquela a cidade ficam acordados? Gente, eu estou dizendo que isso é mentira. Então, o que eu estou querendo dizer? Que pelo menos um dorme. Por quê? Se todos ficam acordados, eu vou negar. Então, se pelo menos um dormir, então a sentença toda fica o quê? Mentira. Então, nós temos a seguinte, ó, no máximo um aldeão daquela não dorme, todos os aldeões daquela aldeia dormem, pelo menos um aldeão daquela aldeia dorme. A letra C, ó, pelo menos um dorme. Então, se eu disser, é mentira que todos os aldeões daquela aldeia ficam acordados, então, pelo menos um, negando isso, pelo menos um dessa aldeia dorme. Então, a resposta é a letra C. Então, memorize isso aqui, ó. Memorize isso aqui, ó. Todo A e B, a negação disso é algum ou pelo menos um. A negação de algum é nenhum. É interessante você aprender isso. Outra coisa interessante, sempre trabalhe com palavras positivas. A sua mente raciocina melhor, fica mais fácil de você analisar as frases. Ok? Um abraço para você e até a próxima questão.